Graça e paz. Nós nos reunimos no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, declarando a sua vitória em nossa vida. Não estamos por motivos religiosos reunidos, estamos por motivos de experiência com Cristo. Louvando a Ele por Ele ter nos transportado das trevas para a luz. No Evangelho de João, capítulo 8. E vamos ler do verso 28 ao verso 59. Fazer a leitura responsiva dessa porção da palavra de Deus, João capítulo 8, de 28 a 59. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte.
Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. As pessoas no mundo têm um raciocínio que imaginam que verdadeira liberdade é fazer tudo aquilo em que ele é induzido a fazer. Ele tem a nítida impressão que ele quer fazer aquilo. Ele tem a nítida impressão que aquilo é desejo do seu coração. Quando vai ver, aquilo é um impulso que o inimigo joga na sua vida. E o Senhor Jesus fala muito claramente sobre essa questão de liberdade. Libertar de quê? Ele fala que nós fomos trazidos das trevas para a luz. Ou seja, toda pessoa que nasce nesse mundo, bonzinho, de boa índole, de boa família ou de má família, de uma família que só teve bandido, de uma família que só teve pessoas de grande valor para a sociedade, os dois são igualmente ímpios. E os dois necessitam da vida de Cristo, porque toda essa geração está corrompida. E Jesus começou o seu ministério esclarecendo sobre isso, e o maior problema que ele teve foi com os fariseus. Porque os fariseus não queriam absorver a palavra de Deus, eles queriam debater sobre a palavra de Deus. E há uma diferença entre absorver a palavra e debate. Há um tempo me chamaram para participar de um debate na televisão, ainda não era pastor, sobre escatologia. Mas não me falaram que era um debate, falaram que era uma opinião. Eu ia dar minha opinião e embasar na Bíblia. Fui àquele encontro, foi muito interessante, que as coisas são feitas de muito improviso, né? E uma pessoa que estava ao meu lado virou para mim, na hora que o programa entrando no ar, falou: é sobre o quê? Esse assunto. Eu falei: é sobre escatologia. Ele falou: isso não é meu forte, não. Mas a gente vai levando aqui devagarzinho, vai. E naquele momento eu coloquei as exposições e me nego a qualquer debate. Agora vai ter um debate de pastor Batista com pastor daquilo, com o padre Quevedo, com... Não estou para debate. Aliás, fechado para debate. Porque a palavra de Deus não é para debater, a palavra de Deus é para se crer. E esse é o princípio fundamental. E às vezes as pessoas erram. As pessoas erram exatamente porque começam a querer debater e provar ao ímpio que aquilo é a verdade, e fala: a ciência prova isso daqui, e faz aquela mistureira toda que não chega a lugar nenhum. Porque o menor não pode provar o maior. A ciência não consegue se provar como ela pode provar aquilo que é espiritual. O Senhor Jesus, com essa questão toda com os fariseus, ele sempre falava e pontificava em cima dos fariseus. Ele falava: é assim. Encerrava o assunto. Isso deixava os fariseus verdadeiramente irados, a ponto de dizerem nesse texto que nós tem demônio. Pode dizer, aí apelou. Não tinha mais o que dizer, porque não tinha nenhum argumento, falou: tem demônio. Mas Jesus começou a conceituar para eles, e eles começaram a não entender Jesus. Quando é que nós conhecemos Jesus? Quando verdadeiramente nós conhecemos Jesus? No verso 28 desse texto, Jesus esclareceu aos fariseus dizendo assim: dize-lhes, pois,
Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. O Senhor Jesus falou: você só vai me conhecer na cruz. Antes da cruz você não tem condição de me conhecer. Eu tenho boa fisionomia, gravo bem a fisionomia das pessoas, mas sempre a minha maneira de fixar é associando pessoa e lugar. E quando a pessoa sai do lugar é uma confusão, porque eu fico procurando que lugar é aquela pessoa. Essa pessoa está fora do lugar. E fico andando pensando, quem é essa pessoa, de onde eu estou, de onde eu conheço. Eu me lembro que uma vez encontrei com uma pessoa no aeroporto, e nós nos tratamos o tempo todo, ô meu querido, ô meu amado. E eu fiquei sem jeito de dizer que eu não sabia quem era o meu querido, e ele tampouco sabia quem era o amado dele. E nós falamos, e tudo bem, que bom. Você está bem? Estou bem, mas você também está bem? Pois é, o tempo está ruim, o voo vai sair. E conversamos ali, eu falei, mas eu precisava rapidamente saber quem é essa pessoa, para pelo menos eu dizer alguma coisa, mas não consegui. Nós viajamos o querido e o amado, sem saber quem eram objetivamente. O Senhor Jesus fala assim, olha, você pode olhar para mim, você pode olhar toda a minha obra, você pode conhecer toda a minha história, mas você não me conhece. Você conhece todos os relatos, você sabe todas as datas que comemoram, você sabe dos milagres, mas você não me conhece. Porque o Senhor Jesus esclareceu, você só me conhece na cruz. Falou, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Por que isso? Lá mais adiante, em João 12:32, ele mostra que nesse evento de ser levantado na cruz, há uma identificação conosco. Aí nós nos aproximamos dele, diz assim a palavra, e quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Por que nós vamos conhecer, ou por que conhecemos Jesus? Só no momento que foi levantado, porque nós fomos atraídos a ele. A história de Jó é uma história rica em um homem religioso sem conhecer Deus. Ele era justo, era zeloso, ele procurava se afastar do mal, ele procurava em todas as situações ter uma vida íntegra, e esse era Jó. Jó era tão justo que ele falava para Deus que Deus estava procurando ocasião contra ele, ou seja, Deus está querendo colocar um tropeço em mim, mas não caio não. Eu sou madeira. Eu fico de pé. E ele dizia assim, a minha justiça me apegarei e não me remorde o meu coração. Durante todo esse tempo da caminhada dele, descrito do livro de Jó, nos 42 capítulos do livro de Jó, chega ao fim dos 42 capítulos, ele conheceu o Senhor. Aí ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando os olhos veem, não há mais dúvida. Eu te conhecia de história. Às vezes as pessoas conhecem um Cristo religioso. Eles conhecem um Jesus religioso, mas nunca conheceram o Jesus da cruz, o Jesus que atraiu a ele mesmo. Nesse neoevangelismo que o mundo experimenta agora, as pessoas estão fazendo uma mercadoria chamada Jesus. E a mercadoria, Jesus fala, olha, ele é legal, ele quer ficar com você. Ele quer te ajudar, ele é genial. Ele é 10. Ele é excelente. Ótimo, e daí? Não foi falado da essência. Não foi falado
Foi falado apenas de alguns aspectos, usou-se alguns adjetivos sobre isso, mas não disse a essência. Por que Jesus Cristo veio a esse mundo? Por que Jesus Cristo veio a esse mundo? A palavra de Deus mostra que lá no princípio, quando o homem caiu, quando o homem entregou todo o seu domínio a Satanás e que toda a geração foi corrompida, sem exceção, esse homem ficou afastado de Deus. A sua geração toda é corrompida. Por isso que nós dissemos aqui que aquele que nasce filho de um ímpio, ímpio é. Embora pode ser ímpio de uma família quatrocentona, uma família nobre, ou ímpio do mais miserável dos homens. No entanto, é ímpio igual. A impiedade, inclusive, tem esse problema, essa questão de torná-los iguais. Há duas coisas que tornam as pessoas iguais. O dízimo, que às vezes a pessoa pensa assim, não, eu dou um grande dízimo. Não, ele é 10%. Mas é um dízimo carregado, poderoso. Não, ele é 10%. 10% é 10%, acabou. Ele iguala a qualquer um, o poderoso e o poderinho. Porque todos eles são exatamente iguais. E a impiedade também faz isso. Muito ímpio e pouco ímpio, ímpio é. Às vezes a pessoa fala, não, eu não sou tão ímpio. Ímpio é aquele sujeito ali. Ímpio é o Dudu. Eu não, eu sou ser de boa família, bem formado. É um Dudu disfarçado. Só mudar as condições normais de temperatura e pressão fizeram um. Em outras condições normais de temperatura e pressão saiu outro. Mas todos são, usando a linguagem bem popular, farinha do mesmo saco, porque vem do mesmo lado. E o Senhor Jesus começou a falar exatamente com isso, com as pessoas, vocês não me conhecem. Vocês estão discutindo a respeito de mim sem me conhecer. Você só vai me conhecer quando eu for levantado na cruz. Porque na cruz do Calvário, lá naquela cruz, é o momento ímpar da história da humanidade. Aquele momento que é o momento em que houve uma divisão séria na humanidade. Os que são geração do Senhor e os que não são geração do Senhor. Ele não está falando de religioso e não religioso. Ele está falando daqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. O interessante é observarmos, irmãos, que quando Deus, pela sua misericórdia, mandou Jesus Cristo a esse mundo, e Jesus Cristo veio na forma de homem e esteve entre nós, ele manifestou da sua graça, e uma das coisas mais reveladoras que ele fez ao homem é dizer quem era o homem. O evangelho, o neoevangelismo quer desviar isso. O neoevangelismo quer dizer o que o homem faz. Deus não está trabalhando com o que o homem faz, trabalha com o que o homem é. Às vezes as pessoas confundem a mensagem e falam assim, você precisa arrepender-se dos seus pecados. É verdade, essa palavra é uma palavra dita a nova criatura, escrita lá na primeira carta de João. Mas quando se trata de ímpio, o Senhor fala claramente, arrependei-vos, arrependa-se de ser. O nosso problema maior é o que nós somos. E não aquilo que fazemos. O que fazemos é resultado do que nós somos. O sujeito nasce ímpio, a tendência dele é para o mal. Ele tem toda a base para pecar, porque ele é pecador e ele quer pecar. A coisa que ímpio mais gosta é pecar, e é natural ele pecar. Nunca se admire de dizer, o ímpio pecou. Talvez seja a mesma coisa de dizer, choveu chuva. Ventou vento. O ímpio pecou. E o ímpio sempre diz isso quando ele se firma em si e fala, última vez. Nunca mais. Nunca mais faço isso, prometo. O avô da Iraci, uma vez, me contou uma história que nós passamos por uma estrada triste lá no oeste do Paraná,
cortamos uma estrada em cima de uma hidrelétrica, eu estava com um carro novo, eu achei que pelo mapa, a gente tem uma mania no Brasil de querer viajar por mapa, né? E eu falei, aqui eu vou atravessar, vou cortar um grande caminho, está dizendo que é asfaltado. E passei por aquela estrada numa hidrelétrica e desci o meu carro novo, fazendo a primeira viagem, cheio de paixão com o carro. A gente tem uma fase, o homem tem essas bobagens, às vezes é o carro mais do que a mulher. E nós passamos ali, naquela estrada, escuro à noite, e eu quando vi uma pirambeira, eu desci aquilo, falei, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? E desci aquilo ali e vi um caminhão vindo do outro lado. E quando olhei, havia muitos blocos de pedra pelo caminho. Quando o caminhão desceu com aquela energia cinética e potencial, e eu com a minha menor energia cinética e potencial, quando nos encontramos, ele largou uma pedra e quebrou a minha roda. Doeu tudo. Porque havia a recomendação, essa roda é de alumínio. Quebrou aquilo dali no escuro, na noite. E eu olhei aquele caminhão indo embora. E eu pensei muito em quem o gerou. Parei, fiz aquilo dali, troquei, fui andando triste. Quando cheguei a Maringá, encontrei com a avó dela, a avó falou, ih! Ele usava uns termos catraia, uma coisa assim mais ou menos. Aquilo dali, eu passei por aquela estrada, parei o carro lá na frente, fiz o sinal da cruz e falei, nunca mais piso aqui. Só que ele me contou depois do evento. Assim, eu estou falando do ímpio, também o ímpio vê toda essa questão e diz, eu agora vou me segurar, vou trabalhar por mim. E o Senhor Jesus falou, olha, você me conhecer, eu tenho uma liberdade para você, uma liberdade de você. A primeira liberdade que o Senhor nos dá é a liberdade de quem nós somos. Por isso ele precisa revelar quem nós somos. Porque no nosso conceito nós somos excelentes. Erramos às vezes por indução. Estamos aí, as pessoas nos levam, não é verdade? Às vezes a gente não quis errar, mas foi tão induzido, me tentou tanto, me perturbou, falou, me pegou num mau momento. Aí temos uma justificativa, o Senhor falou assim, olha, arrependei-vos. E ficou claro aí o arrependimento de si. E essa liberdade que o Senhor fala, você vai conhecer quem você é. E quando conhecer quem você é, você vai ver exatamente o que você pode ser em Cristo Jesus. O Senhor Jesus não veio fazer uma obra de retífica no homem. Ele não veio fazer no homem uma obra de disciplina religiosa nele. Assim os fariseus pensavam. O Senhor falou para ele, vocês são sepulcro caiados. Vocês por dentro são branquinhos, mas por fora são branquinhos, mas por dentro são todos podres. Todos podres. Porque está lá uma natureza carcomida. E o Senhor Jesus veio exatamente para tirar essa natureza. O primeiro ponto a se considerar é que Deus nos chama ao arrependimento, não de pecados, mas ao arrependimento de sermos o autor. O Senhor nos chama à consciência de que somos essa pessoa decaída. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí temos uma resposta um pouco antes desse texto de Romanos 7, em Romanos 6. Diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E o Senhor estava dizendo aqui, olha, os judeus diziam, nós não somos servos de ninguém. Jesus falou, vocês são servos do pecado. Porque o pecado domina vocês. Aquilo que você quer fazer, você não faz. Aquilo que você não quer fazer, você faz. Quantas pessoas já lutaram com isso? Já lutaram com uma natureza decaída e sinceramente buscaram, falaram assim, eu quero agora me corrigir.
Eu quero levar uma vida agora correta. Mas está com a cobra lá dentro. E com a cobra lá dentro ele continua sendo cobra. E o Senhor Jesus fala, olha, você me conhece na cruz. Na cruz de Cristo ele pegou esse homem decaído e falou, você é meu, vem aqui. Ele me atraiu a morrer a morte dele. A palavra de Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor falou assim, eu vou morrer a tua morte e vou te incluir nessa morte para que você tenha vida. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A questão principal é que ele falava, mas as pessoas estavam intelectualizando. Malaquias, quando Deus falou ao povo, com Malaquias, através do profeta Malaquias, o Senhor falou, vocês têm me roubado. Em que termos roubado? Tudo tinha retrucar. E há uma coisa que irrita até Deus, é retrucar. Você às vezes fala para uma pessoa assim, fica quieto, vou ficar. Não precisa falar, tudo bem. Não abre mais a boca, tá certo. Nem essa resposta do que eu estou falando eu preciso, tudo bem. Não vou responder mais. O povo de Israel ficou para Deus dessa maneira. Deus falou, vocês têm me roubado, vocês têm sido contra mim. Em que temos sido? Por que está acontecendo isso? Eu acho que o Senhor se enganou. Sempre tinha um retrucar. O povo dos fariseus também retrucavam da mesma maneira. O Senhor falava com eles, o Senhor já tinha dito, olha, você vai me conhecer na cruz, eu vim para libertar vocês. Ele fala, mas ele não veio da Galileia, não veio de Belém. E começou uma discussão sobre outros assuntos desviados da verdade central. O problema primordial do ímpio está registrado no verso 37. O Senhor diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Às vezes nós estamos pregando o evangelho para uma pessoa e eu olho muito pelos olhos. E eu falo, Senhor, me dá unção agora, me dá a tua palavra para eu lançar a tua palavra, não atrapalhar. E começo a falar para a pessoa e eu vejo os olhos para... sei. Se eu perguntar, é o quê? É alguma coisa. A palavra de Deus não penetra na soberba que há na mente da pessoa, porque a pessoa colocou um postulado na sua mente e diz na sua mente, eu tenho que entender tudo que vem disso aí, porque se eu não esmiuçar nos mínimos detalhes, eu não engulo. E nunca vai entender. Exatamente porque o Senhor falou para eles, olha, a minha palavra não entra em vós. E ele esclareceu, lá no verso 47, dizendo assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. A diferença, agora mais clara, entre um filho de Deus e das trevas, é exatamente no escutar a palavra. Aquele que é do Senhor, a palavra bate no seu coração. Ele ouve, ele crê, às vezes é uma palavra dura para ele, mas ele falou, Senhor, obrigado porque tu me revelaste a tua palavra e tu me mostraste as coisas que eu não sabia. E aquele que não é do Senhor, ele se rebela imediatamente porque os seus conceitos e as suas premissas foram mudadas. O Senhor fala, essa palavra não entra em você. Evangelho, nós temos falado, não é um sistema de adesão religiosa. Embora se pregue evangelho como adesão religiosa. Você entra para um grupo, aí você faz parte daquele grupo, depois você se perde, depois você se acha, depois você se perde de novo, depois você se acha, e tem lá um momento que você não sabe nem se está perdido ou está achado.
Porque está olhando pelo aspecto da adesão. E o Senhor Jesus falou, você me conhece na cruz. Porque quando eu for levantado na cruz, eu vou atrair você a mim mesmo para que você morra a minha morte, para que essa natureza decaída morra. Morra. Eu tenho um parente, e é bom, não preciso nem dizer o nome, vocês também não conhecem, que uma vez numa reunião de família, conversando com ele contando que teve uma experiência muito interessante, ele já foi pastor, e teve uma experiência muito interessante, porque ele viu um ser celestial numa reunião espírita e fez uma cirurgia nele. E toda a família estava ali reunida e eu do lado de cá, eu falei, eu não vou debater. Eu falei, Senhor, me dá agora uma palavra, como é a tua palavra? Eu quero um porrete só. Eu não quero ficar jogando confete, trocar confete. Eu quero foi a minha oração, eu quero um porrete. E eu virei para ele e falei, meu tio, você foi um pastor, porque te consagraram pastor de um Jesus que você nunca conheceu. Você entrou para um sistema religioso e adotou esse sistema religioso e foi, nesse sistema religioso, um que levou muita gente para as trevas, porque você não conhecia a luz, como não conhece agora. Eu quero lhe dizer com todo respeito que você é ímpio. Ele olhou para mim e falou, não é bem assim. E os outros falando sobre espiritismo, sobre budismo, sobre o ismo todo. Eu falei, não tenho que conversar. O meu caso é um só para dar essa resposta. Parou aquilo dali, parou o momento. Eu falei, você não conhece e nunca conheceu Jesus. Porque se tivesse conhecido Jesus, nunca diria o que você disse. Porque se tivesse vivido a vida de Cristo, nunca, jamais. Pedro não conhecia Jesus, embora tenha presenciado milagres. Quando chegou diante da escrava, ele falou, eu não conheço nem o homem. Tem nada a ver com ele. Mas depois, perante os principais do Sinédrio, ele falou, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto. Agora ele estava na experiência, agora ele conhecia o Senhor de fato. É a diferença daquele que foi à cruz de Cristo e aquele que foi na religião. Daquele que pegou um sistema religioso, intelectual, de autocontrole, de controle da alma. Você faz isso, faz uns cursos aí para você controlar uma natureza pecadora. Controla? É verdade? Controla? Lá dentro um desejo de pecar, uma coisa desesperada. E a pessoa fala, vai lá, chupa laranja, sobe escada, desce, ô Senhor, mete cabeça na parede, estou desesperado, que essa vontade, esse negócio dentro de mim dominando. E o Senhor falou, olha, não é para você conviver com isso. Eu não te chamei para uma esquizofrenia, eu te chamei para que tenha vida. Você conhece Jesus na cruz do Calvário. Porque naquela cruz eu fui identificado e você foi identificado na morte dele. De tal maneira que não vivo eu, vive Jesus. A palavra metanoia, que é a palavra conversão, é mudança de mente. Não é lavagem cerebral que às vezes as igrejas fazem nas pessoas. Não é obra do homem tentando levar os outros debaixo de um corretivo. Metanoia é obra de Deus fazendo com que a pessoa veja as glórias e as obras e as grandes e maravilhosas obras do Senhor aqui na terra. Como o salmista dizia, pereceria sem dúvida se não visse os bens do Senhor na terra dos viventes. Quando o Senhor nos chama para uma liberdade, é liberdade total. Eu quero colocar isso e falar, mas ele nunca mais é tentado.
A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação maior do que a que podeis suportar. Sabe por quê? Quem lança dardo inflamado na tua mente é o diabo. E você conhece o Senhor e você fala, olha, diabo, jogou esse pensamento, eu quero lhe avisar logo de antemão que esse pensamento é teu, estou lhe devolvendo, não fico com coisa dos outros. Pode tomar esse teu pensamento e pode sair em nome de Jesus. Eu contei para os irmãos aqui, eu conversei com uma pessoa que teve uma vida muito decaída, ela estava desesperada, falou, pastor, eu sei que eu sou uma nova criatura, mas eu tive um sonho essa noite, uma coisa tão terrível. E estou sendo acusado daquilo que eu sonhei, da porcariada que eu sonhei. Eu comecei a alertá-la, falar, você está sendo o quê? Estou sendo acusado. Conheço ele. Ele é o nosso acusador, mas para esse acusador tem um defensor. Você pode dizer, mentira tua, porque jogou esse pensamento que não era meu como se fosse meu. Me pegou distraído, mas eu quero lhe dizer que isso já ficou na cruz de Cristo. Esse domínio teu sobre a minha vida já não existe, porque a palavra de Deus diz em Romanos 6,14, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Não é questão de você cumprir, é questão da graça, Deus mudando o coração do homem. Esse é o Deus da verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Posso andar em todo lugar, em todo momento e glorificar o nome do Senhor, dizendo, Senhor, eu já fui liberto pelo Senhor. Tudo isso que está sendo jogado na minha mente já foi colocado na cruz de Cristo. Eu não estou aqui num evangelho de adesão, eu não estou aqui num evangelho de disciplina, eu estou num evangelho da graça de Deus em que o Senhor opera em mim, tanto querer quanto efetuar. Amém? O Senhor nos fala do fim do pecado, na nova criatura, do domínio desse pecado. Nos fala da morte da natureza, mas Ele fala aquilo primordial, que eu quero que fique. O Filho vos liberta. E a sua identificação com Cristo é na cruz. É na cruz que você conhece Jesus. Ele falou e as pessoas não entenderam. Não entenderam quando o Senhor Jesus diz, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Amém? Se você não é uma nova criatura em Cristo, fala com o Senhor. Diz assim para o Senhor, Senhor, nós dois sabemos quem eu sou. Aí não tem engano, aí não está com conversa fiada, né? Não vai falar que igual Ezequias, Senhor, tenho te servido há tantos anos, com tanta justiça. Olha para o teu servo. Deus atua pela sua graça e atende ainda, né? Mas diz para o Senhor, Senhor, eu e o Senhor sabemos quem nós somos. Mas agora eu sei quem é o Senhor. E essa cruz me identificou com o Senhor. Porque agora a sua vida é a minha vida, porque a sua morte foi a minha morte. E agora eu posso viver essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não significa não ter tribulação, significa ter muita tribulação, mas significa ter toda a vitória em Cristo Jesus. Não significa prosperidade imediata, você está tudo mal agora e dentro de um mês você está de carro novo, apartamento novo. Não. Significa que a partir do momento em que confessou o Senhor, você tem uma vida abundante que é a vida de Cristo. E pode dizer, Senhor, obrigado. Porque não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Eu sei que em todo lugar que eu for, eu vou debaixo da tua graça. Em todo lugar que eu estiver, eu estou debaixo da tua graça. Eu estou debaixo da operação do teu poder. Essa é a verdadeira liberdade. Não ficou nada por ser liberto. O irmão ainda aqui precisa de uma libertação numa área dele. Precisa de cruz. O Senhor Jesus não fez a obra
Ele não gosta de crédito. Não foi em suaves prestações. Primeiro uma parte mudando, outra parte mudando, outra parte mudando, como querem os homens. Na cruz do Calvário diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando aconteceu isso? Quanto tempo leva? Uma senhora tinha morrido e duas pessoas, dois crentes do interior, estavam parados do lado do corpo. E as pessoas gostam de saber de tempo, né? Aí olhou e falou um para o outro, será que já chegou na glória? Ele pegou o relógio e falou, já deve ter chegado. Quanto tempo levou? Levou o tempo da palavra de Deus entrar no coração. Se você é do Senhor e essa palavra entrou no seu coração, você entendeu essa palavra ficou clara, falou assim, obrigado, porque eu sou teu. Mas eu quero ficar no Senhor e quero glorificar e exaltar o teu nome. Amém? Vamos orar. E você depois declara ao Senhor, lá à noite, chega em casa, ora, ou no fim do culto, quiser orar com os diáconos aqui, fala, olha, meu irmão, eu quero que nós oremos sobre a minha identificação na morte de Cristo. Se não, fica lá no quarto, chega, tranca a porta, e o Senhor que te ouve em oculto ouvirá a tua voz. Amém? Pai, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Bendizemos o teu nome porque tu és o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Nós te conhecemos na cruz, Senhor. E eu te louvo porque na tua palavra diz que aqueles que são teus ouvem essa palavra e essa palavra entra. E eu te louvo porque essa palavra um dia entrou na minha vida e um dia entrou na vida de muitos irmãos aqui. Eu te louvo por isso, Senhor, porque podem dizer em alto e bom som, eu sou filho de Deus. E nada pode tirar esse privilégio, essa bênção. Eu te glorifico por isso, Pai. Exalto o teu nome, bendigo o teu nome. No poderoso nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.